que me faz percorrer o caminho do amor. Vem abrir meu coração, vem me dar a direção, mostra-me como fazer a tua vontade. Fala, Senhor, pois o teu servo te escutar. Fala, Senhor, preciso ouvir a tua voz. Fala, Senhor, pois o teu servo te escutar. Fala, Senhor, preciso ouvir a tua voz. Fala, Senhor. Fala, Senhor. Fala, Senhor. Aleluia. Irmãos, o Senhor Deus Todo-Poderoso esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Eles, por sua parte, os discípulos de Emaús, contaram o que lhes havia acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Enquanto ainda falavam dessas coisas, Jesus apresentou-se no meio deles e disse-lhes, toda a igreja: a paz esteja convosco. Perturbados e espantados, pensaram estar vendo um espírito. Mas Jesus lhes disse: por que estáis perturbados? E por que essas dúvidas nos vossos corações? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Apalpai e vede. O espírito não tem carne nem ossos, como vedes que tenho. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles, vacilando ainda e estando transportados de alegria, perguntou: tendes aqui alguma coisa para comer? Então, ofereceram-lhe um pedaço de peixe assado. Jesus tomou e comeu à vista deles. Depois, Jesus disse: isto é o que vos dizia, quando ainda estava convosco. Era necessário que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Abriu-lhes o Espírito, para que compreendesse as Escrituras, dizendo: assim é que está escrito. E assim era necessário que Cristo padecesse, mas que ressurgisse dos mortos ao terceiro dia, e que em seu nome se pregasse a penitência e a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois as testemunhas de tudo isto. Palavra da nossa salvação, igreja. Glória a vós, Senhor. Beija Santo Evangelho, que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Vamos cantar? Vamos cantar esse louvor? Qual o louvor que é? Com Cristo é vencer. Vamos ficar de joelhos. Nós vamos cantar um hino de joelhos. Eu sei que a sua vida por aí não é tão fácil de seguir, mas avante você tem que ir. Jesus é quem te ama e te quer bem. Chuvas de bênçãos ele tem para te dar, irmão. Pra te dar. Com uma condição: você tem que lutar e acreditar que a vitória chegará, pois Jesus é o teu escudo. Então levante e use a sua fé, porque Jesus contigo é, e nele você pode tudo. Não pense que a vida acabou. Não pense que a vida acabou. Só lembre que você é vencedor. Você não é ungido pra perder. Com Cristo é vencer ou vencer. Não diga que a vitória nunca vem, porque vitória pra você Deus tem. Se o mar da vida em sua frente está, Deus abre o caminho. Este mar
E você? E você vai passar e cantar de lá. Só o Senhor é Deus. Igreja. E o mar vai se fechar e exterminar os inimigos teus. Igreja. Você? E você vai passar E cantar de lá. e exterminar Os inimigos teus. Você tem que lutar E acreditar que a vitória chegará. A igreja. Pois Jesus é o teu escudo. Então, Então levante e use a sua fé. aleluia. Porque Jesus contigo é, e nele você pode tudo. Igreja apaixonada por Não Jesus. pense que a vida acabou. Só lembre que você é vencedor. Você não é ungido pra perder. Com Cristo é vencer ou vencer. Não diga que a vitória nunca vem, porque vitória pra você Deus tem. Se o mar da vida em sua frente está, Deus abre o caminho deste mar. E você? E você vai passar E cantar de lá. Só o Senhor é Deus. E o mar vai se fechar e exterminar os inimigos seus. E você vai passar e cantar de lá. Só o Senhor é Deus. E o mar vai se fechar E exterminar os inimigos teus. Amém. A da glória, da glória. Glória a Jesus. Aceita o louvor da igreja, Jesus. Aceita a adoração desta igreja. Amém. Amém. Ainda no clima de oração na presença de Jesus, podemos sentando, irmãos, não precisa falar. Sentar não precisa falar. Irmãos, aqui se for possível, um louvor baixinho. Irmãos, palavra do Senhor hoje, palavra forte, palavra de poder na presença de Jesus. Irmãos, quem era Davi? Oitavo filho, um menino ainda, pastor de ovelhas. Mas Deus escolheu Davi. Deus não escolheu Eliabe, que era o mais velho. Deus não escolheu Abinadab, o segundo, Neosama, o terceiro, e nenhum dos 7. Tanto que quando Davi vai na casa de Jessé e passa o 7º filho, o profeta Samuel pergunta: não tem outro filho? Foi quando Jessé lembrou: sim, eu tenho meu filho Davi, mas ele é pastor de ovelhas. Como ele vai para a guerra? Como ele vai ser ungido, o novo rei de Israel? Irmãos, vejam que o próprio pai de Davi não acreditava nele. O próprio pai de Davi não acreditava nele. Na tua vida, meu irmão, na minha vida, nós nos deparamos com essa mesma situação. Quantas pessoas que na sua casa não acreditam em você, não valoriza você. Veja, Davi tinha tudo para desistir. Primeiro o pai, o próprio pai. Pai, cuidado com o que você fala para o seu filho, para a sua filha, pai. Mãe, cuidado com o que você fala para o seu filho, para a sua filha. Você pode causar no seu filho e na sua filha um complexo de inferioridade muito grande, um sentimento de derrota muito grande. Ora, se o meu próprio pai não acredita no meu potencial, se o meu próprio pai não acredita em mim, quem vai acreditar? Se o de dentro da minha casa não confia em mim, não acredita em mim, quem vai confiar lá fora? É o que Davi, irmãos, enfrentou na casa dele. Quando o profeta Samuel perguntou: ô Jessé, não tem mais ninguém? Ah, tem Davi, o pastor, mas ele, coitado, ele não sabe manusear a espada, ele não é guerreiro, ele não vai conseguir vencer. Ele não vai conseguir vencer.
Irmão, irmã, quantas vezes que nós ouvimos, meu Deus, na minha vida, vocês não têm noção, quantas vezes que eu já ouvi essa palavra, não vai conseguir, não vai conseguir, não vai dar certo, não vai dar certo. A mesma coisa aconteceu com Davi. Aquele que está mais perto da gente, aquela pessoa que está mais perto da gente, que deveria ser a pessoa que mais incentiva, que deveria incentivar, é a pessoa que muitas vezes, constantemente, está jogando um balde de água fria, um em cima do outro, em cima de mim e em cima de você, meu irmão. A Bíblia diz que Davi, o pai dele falou: Davi, vai até lá, onde acontece a batalha contra o filisteu Golias, e leva aí, pão e queijo para os teus irmãos. Irmãos, Davi se tornou um moleque de recado, irmãos. Quando eu era criança, eu lembro que toda vez que tinha que ir na venda, lá no Nordeste fala venda, né? Na quitanda, lá no mercadinho, sobrava sempre para mim. O mais novo, caçula. Davi se tornou um moleque de recado, levando pão e queijo para os seus irmãos, para o comandante ali do povo de Israel, do exército. Foi quando ele chegou lá, ficou ouvindo o que estava acontecendo, aquele gigante filisteus, que já tinha matado muitos guerreiros, e todo mundo tinha pavor de Golias. Irmão, eu pergunto a você, meu amado, minha amada, diante de Jesus aqui, qual é o Golias que tem se levantado na tua vida, meu irmão? Ei, irmão, qual é o Golias que tem se levantado na tua vida para te destruir, para te matar, para roubar o que você tem? Todo mundo tinha medo de Golias. Davi, ouvindo falar de Golias, aquele filisteu pagão que estava afrontando o Deus de Israel. Por isso que eu pedi para cantar o hino, o louvor, Jeová, Jeová, Yeshua. O filisteu estava matando os guerreiros do Deus vivo de Israel. Ele estava afrontando o Deus vivo de Israel. Ele estava humilhando o povo eleito do Senhor. E Deus, Ele não aceita. Ele não aceita a humilhação para o seu povo. Porque a Bíblia diz: o Senhor pelejará por vós. Zacarias 2,8 diz que nós somos a menina dos olhos de Deus. A menina dos olhos de Deus. Davi falou para o Saul: eu vou enfrentar o gigante Golias. É quando Saul, na leitura de hoje, diz: mas tu és um menino. Golias, ele já é, desde a mocidade, ele já é um guerreiro. Já tem todas as condições de vencer. Olha lá, segunda vez, irmãos. Segunda vez. Novamente, o espírito de derrota, de incapacidade. Primeiro o pai, que quando Samuel pergunta, que manda chamar Davi, o pai não acreditou em Davi. Agora era Saul que não estava acreditando em Davi. Olha lá, Davi tinha todas as condições para desistir. Mas ele não desistiu, porque Deus estava com ele. Ele foi ungido pelo Espírito Santo. Meu irmão, você é ungido pelo Espírito Santo, amém? A igreja está dormindo. Irmão, você é ungido pelo Espírito Santo. Uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, ungido pelo Espírito Santo, não tem medo de gigante Golias. Não tem medo de nada. Porque o Senhor peleja a meu favor e ao seu favor. Novamente, irmãos, olha lá. Tu és um menino. Você não vai conseguir. Quantas vezes que você ouve isso no seu trabalho? Olha, você não vai conseguir porque você é pobre. Você não vai conseguir porque você é negro. Você não vai conseguir porque você é nordestino. Você não vai conseguir. E assim vai, irmãos. Esse maldito espírito de negativismo, de derrota, que tem que ser repreendido em nome de Jesus, que não vem de Deus. Não vem de Deus. Novamente, você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Mas ele poderia ter voltado para casa. Davi voltou para casa derrotado, sim ou não? Sim ou não? Não, não, não. Aprenda com Davi, meu irmão. Minha irmã, aprenda com Davi. Quando Saul falou, você não vai conseguir, ele falou, vou sim.
Em nome do Deus que eu adoro, eu vou conseguir vencer o gigante Golias. Por quê? Quando eu estava no rebanho do meu pai e um leão, um urso vinham devorar a ovelha do meu pai, eu lutava, eu ia atrás do leão, eu ia atrás do urso, abria a boca, tirava, arrancava a ovelha da goela do leão, da goela do urso, porque a ovelha é minha, e urso e leão não podem roubar aquilo que Deus me deu. Você não pode aceitar que leão e urso, demônios, roubem de você o que é seu. Você não pode aceitar, irmão. Você tem que saquear o inferno. Você tem que ir lá, enfrentar. Quando Satanás estiver na sua vida, devorando o que é seu, o seu dinheiro, a sua saúde. Algumas pessoas dizem assim, vão visitar às vezes doente e falam assim, olha, você tem que se conformar, é vontade de Deus. Não é vontade de Deus. Deus não quer sofrimento para os seus filhos, porque a Bíblia diz, Isaías 53, versículo 5, Ele carregou sobre si as nossas enfermidades, para me livrar você de todo sofrimento e toda dor, irmão. Davi falou com tal certeza, irmãos. Aprenda isso, irmão. Ô irmã, quando você falar de Deus, quando você falar de Jesus, fale como Davi. Fale com coragem, determinação. Você tem que ser convicto daquilo que você fala a respeito de Deus. Ele falou com tal convicção que o que Saul falou, o Senhor me livrou da garra dos leões. E Saul disse a Davi, vai-te, o Senhor seja contigo. O Senhor esteja com você, Davi. Fala para o irmão que está do teu lado, o Senhor esteja com você. O Senhor esteja com você. Irmãos, não aceite espírito de derrota. Se alguém falar que você não vai conseguir, repreenda e diga, eu vou conseguir em nome de Jesus. Se o médico vier com um exame e falar assim, você está com câncer, e você vai morrer com essa doença, você diga assim, profetiza. Você diz assim, eu não nasci com essa doença, eu não aceito essa doença, em nome de Jesus. Aceite a cura, não a doença. Se uma porta se fechar, não aceite. Não aceite. Levante a cabeça e profetiza. Deus vai abrir outra porta muito melhor em nome de Jesus. Amém, igreja? E vejam hoje no Santo Evangelho os discípulos de Emaús. Jesus, diz a palavra do Senhor, que no domingo da ressurreição, ele acompanhou 2 discípulos que estavam saindo de Jerusalém, tristes, cabisbaixos, desanimados. Eles viram tudo que Jesus passou. Eles viram tudo que Jesus sofreu. Estavam desanimados. Ele curou leproso. Ele curou cego. Ele curou coxo. Andou sobre as águas do mar. Ressuscitou mortos. Mas foi vencido pela morte. Estavam desanimados. Jesus se aproxima. Ressuscitado. Vejam, eles estavam tão tristes que eles não reconheceram Jesus. Uma pessoa que é dominada pela tristeza, ela não vê luz, ela não vê alegria. Renuncia a todo espírito de tristeza, meu irmão. Diga, eu renuncio. Em nome de Jesus. Na presença de Jesus. Eu renuncio ao espírito de tristeza. Sai! Em nome de Jesus. Amém. Os discípulos de Emaús estavam tão tristes que eles não reconheceram Jesus. É como você vem à igreja. Presta atenção, igreja. Olha, irmão e irmã. Quando você vem à igreja e você está passando por uma tribulação, uma prova, você está triste. Primeira coisa, olha como o diabo é astuto. Ele vai no centro, ele vai no ponto central. Primeira coisa, você não louva a Deus. Prestaram atenção? Sim ou não? Sim, eu presto atenção, eu vejo.
Quando a pessoa está triste, primeira coisa, ela pode até vir à igreja, mas ela não quer louvar. Ela fica calada, ela fica quieta, não canta, não louva, não adora. Ai, reverendo, alguns dizem, eu estou tão triste, mas estou tão triste que eu não tenho nem coragem para louvar, não tenho nem coragem para adorar, não tenho nem coragem para orar. Muito bem, é isso que o diabo quer. Você entrou certinho na jogada dele, porque o louvor liberta, o louvor transforma. Irmãos, vejam que a tristeza dos discípulos de Emaús, os dois, era tão grande, tremenda, que eles não reconheceram Jesus. Não reconheceram Jesus. Por isso que muitos vêm e voltam, entram na igreja e saem da igreja do mesmo jeito que entraram. Não acontece mudança nenhuma, porque você se nega a adorar, você se nega a louvar, e ainda quer nos convencer de que porque você está passando pela prova, pela tristeza, pelo vale, você não vai cantar, não vai louvar. É isso que o diabo quer. É isso que o diabo quer. Não. Peça como os discípulos de Emaús, fica conosco, Senhor. Porque Jesus começou a falar das Escrituras e o coração deles começou a pular de alegria. Olha lá, irmãos, poder da palavra de Deus. E à tardinha, eles passaram por uma pousada e Jesus fez de conta que ia passar adiante. E eles falaram, não, fica conosco, Senhor, fica conosco. Já é tarde, o dia está indo embora, a noite está chegando, fica conosco, Senhor. Jesus entra, era o momento da ceia. A ceia é a refeição noturna, por isso que nós chamamos de Santa Ceia do Senhor, a Eucaristia, a Santa Ceia. Jesus, na hora da ceia, se colocou ao redor da mesa, junto com os dois, e quando Jesus tomou nas mãos o pão, e ele pronunciou a palavra de bênção, porque o povo judeu, antes do alimento, tem uma palavra de bênção, uma oração para o alimento. Quando Jesus abençoou aquele pão, naquele momento, os olhos se abriram, e eles reconheceram ao partir o pão, a presença de Jesus. Ficaram, naquele momento, eles ficaram tão alegres, tão felizes, que quando procuraram Jesus, Jesus tinha sumido. Ele estava ressuscitado. Não estava mais sujeito à lei da física. Por isso, que quando Jesus ressuscitou, eles estavam trancados numa sala chamada cenáculo em Jerusalém. As portas estavam fechadas e Jesus passou pela porta. Porque o corpo de Jesus estava ressuscitado, como ressuscitado está aqui na Santa Eucaristia. Irmãos, o mesmo Jesus, preste atenção, igreja. O mesmo Jesus que atravessou aquela porta, mesmo a porta estando fechada, é o mesmo Jesus que vai atravessar a porta que fecharam para você. Eu sei que muitas portas foram fechadas na sua vida, mas Jesus não precisa abrir a porta, porque Ele passa pela porta, porque Ele é o Senhor. Tenha certeza absoluta, aquela porta que foi fechada, Jesus vai passar para o outro lado, e Ele vai preparar algo maravilhoso para você, e quando você precisar, Ele vai abrir a porta para você. Amém, igreja? Fala, eu te amo, Jesus. Eu te amo, Senhor. Eu não vou deixar que nenhum espírito de tristeza, de depressão, de derrota, venha na minha vida me amarrar. Em nome de Jesus. Deus me deu um espírito de ousadia para enfrentar Golias e ser mais que vitorioso, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Jesus.